Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kaline, sou aluna do 7º período de Ciência da Computação. Junto com meu amigo Diego, neste vídeo vamos apresentar o projeto desenvolvido para a disciplina de Sistemas Distribuídos. O projeto em si consiste em um chat distribuído utilizando o socket TCP na linguagem Python. E o foco principal é a comunicação em tempo real entre múltiplos computadores dentro de uma só rede. A proposta principal foi compreender na prática como que funciona a troca de mensagens entre diferentes máquinas utilizando o modelo cliente-servidor. Atualmente, utilizamos diversas aplicações de comunicação, como por exemplo o WhatsApp, Discord, Telegram, mas muitas das vezes não pensamos em como essas mensagens realmente conseguem sair de um dispositivo e chegar instantaneamente em outro. Diante disso, o problema abordado aqui no projeto foi entender como essas diferentes aplicações, esses diferentes computadores, conseguem trocar mensagens em tempo real dentro de uma só rede. Para resolver este problema, foi desenvolvido um sistema de chat distribuído utilizando o socket TCP em Python. A gente vai demonstrar aqui para vocês no vídeo, ensinar como que vocês podem fazer também um chat aí na casa de vocês. Nesse sistema, múltiplos clientes eles conseguem se conectar simultaneamente a um servidor central. Esse servidor ele é responsável por receber e redistribuir as mensagens para todos os participantes que estão conectados nele. O projeto, a tecnologia utilizada, é que ele foi desenvolvido utilizando a linguagem Python, juntamente com a biblioteca Socket. Que é responsável ali também pela comunicação em rede entre os processos. Além disso, também foi utilizado o protocolo TCP/IP, que garante uma comunicação confiável entre o cliente e servidor, que também assegura ali que as mensagens sejam entregues corretamente em ordem. Explicando um pouco aqui para vocês a questão da estrutura, da arquitetura do sistema, ele segue ali o modelo cliente-servidor. Primeiramente, o servidor ele é iniciado, e eles se conectam, os clientes se conectam nesse servidor a partir ali do endereço IP e da porta que nele está configurado. Quando esses clientes se conectam, quando o cliente envia uma mensagem após ele estar conectado a esse servidor, essa mensagem que ele envia, ela percorre um caminho, que é o cliente, servidor, todos os clientes. Todos os clientes são os clientes que estão todos conectados nesse servidor. Desta forma, todas as mensagens elas são distribuídas em tempo real para todos os participantes que estão nesse chat. As funcionalidades que implementamos, dentre elas se destacam a conexão simultânea de múltiplos usuários na mesma sessão, o envio e recebimento instantâneo das mensagens, da troca de mensagens, via TCP, e a redistribuição, que é a redistribuição que o servidor faz automática das mensagens que percorre ali pelo servidor para todos os clientes que estão ativos nele. Então, pessoal, agora eu vou estar explicando a parte de como a gente vai fazer o código. Para isso, eu criei um arquivo chamado chat, aqui no meu diretório principal. Eu vou usar o editor de código Neovim, então eu vou abrir ele, passando o arquivo server.py, que vai ser o nosso código do servidor. Para começar, eu vou estar importando as bibliotecas que vamos estar usando, que é a biblioteca Socket e a biblioteca Trending. Essas bibliotecas serão importantes para a gente gerenciar múltiplos clientes ao mesmo tempo, múltiplas conexões, e a biblioteca Trend é importante para a rede, para a gente criar várias conexões, várias comunicações de várias interfaces. Eu vou estar criando uma lista chamada clientes. Vou uma lista com colchetes. Eu vou estar criando aqui a nossa função principal, onde eu vou estar passando, onde vamos estar criando o socket usando o IPv4 e o protocolo TCP. Server igual a socket, ponto socket, socket.af e net, e o TCP que vai ser socket.sock string, certo? Agora eu vou estar vinculando o servidor ao endereço local e à porta.
try server ponto find, e aqui eu vou estar passando o nosso localhost e a porta pode ser qualquer uma. Vou estar usando aqui o 7777, mas pode ser 5000, pode ser qualquer uma. Agora eu vou estar colocando o servidor em modo de escuta para aguardar novas conexões. Server.listen. E vou tratar um erro. Caso acontecer do cliente cair ou do servidor cair, eu apenas vou retornar. Vou retornar um print. Não foi possível iniciar o servidor. Na verdade, aqui não vou precisar passar isto, eu posso apenas passar um quebra de linha, né? Certo. Agora, esse loop que eu vou criar agora, ele vai rodar para sempre, aceitando novos usuários. A gente cria um loop para sempre estar rodando, utilizando o while como true. Agora eu vou criar um accept para que pause o código e espera até que um cliente se conecte, e vai retornar o socket do cliente, que é o IP e a porta dele. Então aqui eu vou criar o nosso cliente, vou pegar o endereço e vou criar o server.accept para estar aceitando este cliente. E eu vou adicionar este cliente aos nossos clientes. Cliente.accents, esse cliente que vamos criar. Vamos criar uma linha de execução, trend, exclusiva para cuidar deste cliente. Então aqui eu gravo trend na verdade, igual trending ponto, thread o target vai ser igual a messages treatment, e vou passar args, que vai ser igual ao cliente que nós criamos. E vou iniciar essa trend em segundo plano. Para iniciar, eu digito trend.start. Certo? Essa foi a nossa função principal. Agora eu vou estar criando uma função para tratar as mensagens. Vou chamar de messages treatment, e vou passar o cliente como parâmetro. Agora eu vou fazer uma função para ficar rodando em paralelo, aguardando mensagens deste cliente. Então vai ser um novo loop infinito, while ponto ali true, na verdade. Aqui eu vou ficar ouvindo o cliente com o parâmetro de 2048, que é o tamanho máximo dos pacotes de dados, porque aqui a gente vai trafegar pacotes e depois vamos transformá-los em string. Client.active 2048. Pegamos a mensagem recebida e enviamos para os outros usuários. Então aqui eu vou chamar de broadcast, onde eu vou pegar essa mensagem e o cliente de origem. E aqui eu vou fazer uma tratativa de erro, caso aconteça algum erro na conexão. Se o cliente fechar o chart ou se der algum erro na conexão do servidor, a gente vai ter que fazer uma tratativa e remover esse cliente da lista. Delete client, e eu vou passar o cliente e vou parar o loop principal. Agora eu vou criar a função
do broadcast, def, broadcast, aqui, onde ele vai receber como parâmetro a mensagem e o cliente de origem. Vamos percorrer todos os clientes que estão conectados na nossa lista. Então, for client item in clients. Vamos checar se garantimos que a mensagem não seja enviada de volta para quem a mandou. Então vamos checar isso. Client item diferente igual de client. Enviamos a mensagem que já está em formato de bytes. Então client item .send e a mensagem. E vamos tratar o erro. Um except. Aqui eu esqueci de colocar o try, né? Importante colocar. Try. Implementação aqui. E vamos tratar. Se houver alguma falha, ao enviar para um cliente específico, removemos ele. Então, delete client da nossa lista. Vou deletar o cliente da nossa lista. Client item. Agora vamos criar essa função de remover o cliente da lista. Delete client, onde vamos passar o client que queremos remover. E vamos remover o cliente da lista para liberar memória e evitar erros de envio futuros. Aqui eu só posso fazer um clients, que é a nossa lista que criamos mais cedo, .remove e passar o parâmetro client que estamos recebendo da função. E agora eu vou chamar a função main. Para testarmos se está tudo funcionando direitinho, eu vou salvar o código e vou digitar o comando python 3 server.py. Ele está rodando bonitinho, não ocorreu nenhum erro. Agora vamos ter que criar o nosso cliente para estar se conectando nesse nosso servidor. Eu vou parar o servidor aqui e vou digitar o comando nvim client.py para começarmos a digitar o nosso cliente. Assim como no código do servidor, vamos começar importando as bibliotecas que iremos utilizar, que é o socket e o trend. Vamos definir uma função main, a função principal, onde vamos chamar elas depois aqui. Vamos criar o socket do cliente com as mesmas configurações do IPv4 e TCP do servidor. Então o cliente vai ser igual a socket vou passar aqui o socket.af inet, que é o IPv4, e socket.sock, string, que é o TCP. Vamos tentar agora nos conectar ao servidor, rodando na máquina localhost, como definimos lá no código do servidor. Connect. Vamos passar o servidor e a porta localhost e a porta 777 que definimos lá no servidor. Se caso acontecer algum erro, vamos tratar no except. Vamos retornar um print. Aqui tem que estar entre parênteses. Não foi possível se conectar no servidor. Caso aconteça algum erro, vou estar retornando essa mensagem.
Dá um quebra de linha para ficar legal. Agora vamos pedir para o usuário escolher o seu apelido, que vai ser no chat. Eu vou criar uma variável username. E aqui eu vou pedir para o cliente digitar o apelido que será usado. E vou, caso tudo der certo, eu vou printar na tela conectado. Agora vamos criar duas threads. A thread 1 fica apenas ouvindo o que o servidor manda, e a thread 2 fica responsável por esperar. O usuário, na verdade, fica responsável por ouvir o que o servidor manda, e a thread 2 fica responsável por esperar o usuário digitar algo e enviar para o servidor. Então aqui eu vou criar a thread 1, tudo errado, thread 1, que vai ser igual thread, thread, vamos passar o target, que vai ser igual receive messages yards ao cliente. E agora eu vou criar a thread 2. Vai ser igual a thread. Vamos passar o target. Send messages yards, que vai ser o client e o username. Agora vamos iniciar ambas as trends. Trend 1 .start e thread 2 .start. Vamos criar então a função para receber as mensagens def receive messages, onde vamos passar para o parâmetro client. Vamos criar o nosso loop e vamos ficar aguardando dados vindo do servidor e decodificá-los em bytes em texto, porque eles estão vindo em bytes, e a gente vai decodificá-lo em texto. Então, message no client .active 2048, que são os dados aceitos, e vamos decodificar em -8. E vamos printar a mensagem na tela. Print message mais. Eu vou dar um quebra de linha para não ficar confuso. /n. Eu vou fazer uma tratativa de erro. Except. Se o servidor criar ou a conexão faltar, avisamos o usuário e fechamos o socket. Então vamos avisar o usuário, caso aconteça algum erro. Tudo errado. Não foi possível permanecer conectado no servidor. Não foi possível permanecer conectado no servidor. E para não ficar travado, print
pressione Enter para continuar. Na verdade, vamos encerrar o cliente, client.close, e vamos terminar o break. Agora vamos criar a função de enviar as mensagens, def send messages, passando client user name. Vamos também começar com um loop infinito, while true. Vamos criar o input para que pausa essa thread até o usuário digitar a mensagem e apertar Enter. Então, message vai ser igual a input /n, vai ser no meio de duas parênteses. Formatamos a mensagem com o nome do usuário e o convertemos em texto para bytes, encode, né? Que a gente vai precisar mandar bytes para o servidor. Então, client.send. Eu vou passar desta forma aqui. Usamos o F para indentar. User name. E a message. E vamos codificar isso para bytes. UTF-8. Agora vamos tratar caso haja algum erro. Se der erro ao enviar, é encerrar a função. Então, vamos apenas dar um return. Para vermos se está tudo funcionando, eu vou salvar o arquivo, só para corrigir uma errata aqui, no servidor eu tinha escrito algumas vezes cliente ao invés de client. Então é importante que estar corrigindo para car client, como aqui está aqui em cima na lista, e não cliente, certo? Só tomar cuidado com essa parte da variável client. Agora eu vou estar testando. Eu vou abrir aqui mais algumas abas do terminal para a gente poder testar. Uma vai ser um cliente, outra vai ser outro cliente. Eu vou deixar por aqui. Aqui eu vou começar o servidor chat. Para iniciar o servidor, eu vou escrever Python 3 server.py e inicio o servidor. Aqui eu vou iniciar um cliente, Python 3 client.py, vou dar um nome de Mário, e agora nesse também eu vou logar até o diretório de chat, vou iniciar o servidor, o cliente, né, chamar de Thomas. Agora os dois já estão conectados. Quando o Thomas mandar uma mensagem, o Mário também vai receber. E quando o Mário mandar uma mensagem, o Thomas também vai receber a mensagem. Então aqui a gente tem uma comunicação dos dois usuários, o Thomas e o Mário. Pode ver que está chegando certinho. Bom, pessoal, chegamos ao final deste vídeo sobre ali o desenvolvimento de um chat distribuído utilizando o socket TCP em Python. Ao longo da apresentação foi possível, acredito, que deu para compreender como diferentes computadores podem se comunicar em tempo real através de uma arquitetura cliente-servidor, né, aplicando ali a prática dos conceitos fundamentais de sistemas distribuídos. Esperamos que o conteúdo tenha sido claro, que tenha contribuído para uma melhor compreensão do funcionamento da comunicação em redes, né, utilizando sockets. Agradecemos pela atenção de vocês e por acompanhar este trabalho. O projeto ele foi desenvolvido por mim, Kaline, e pelo Diego, para
para a disciplina de Sistemas Distribuídos, que é ministrada pelo professor Clarivando no curso Ciência da Computação. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar outros projetos e trabalhos acadêmicos. Muito obrigada e até a próxima!